Jesus é o Senhor, irmãos. Realmente é motivo de muita gratidão ao Senhor, né? Agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos concede, né, a oportunidade de novamente nos reunir. Nosso coração é de amor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito, como o hino fala, né? E por tudo que ainda vais fazer, né? Havemos de ainda ter grandes momentos, igual ele falou, juntas nas casas, como nós tínhamos antes, né? Mas só o fato de estarmos aqui, irmãos, já é motivo de amor e gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos amou e nos guardou, por isso estamos aqui. Amém? Na mensagem de hoje, Paulo, ele faz uma analogia interessante e importante a respeito do poder de Deus e a nossa fraqueza humana, e a nossa capacidade humana. Isso a Bíblia chama de tesouro em vaso de barro. Esse é o título da nossa mensagem, né? Então, dentro desse texto, nós vamos ler aqui. Está em 2 Coríntios 4, do 7 ao 11. As irmãs que estiverem com a Bíblia, podemos acompanhar, né? Diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, no início aqui, quando ele fala, temos, porém, este tesouro, né? A Bíblia nos fala aqui de um tesouro. Então, nós vamos ver quem é este tesouro, né? Aqui está no singular. Temos, porém, este tesouro. Quem é esse tesouro? Então, a resposta está logo no versículo 6. Subindo um pouquinho, no 6 nos fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, aqui já nos responde quem é esse tesouro, né? Então, aqui está dizendo que Deus, Ele mesmo, resplandeceu das trevas ao nosso coração. O Senhor trouxe ao nosso coração o conhecimento de quê? De toda a riqueza, de tudo que Deus é em vida e natureza, todos os atributos divinos, tudo que Deus é está na pessoa de Cristo. Aqui ele fala, né? Ele nos traz iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a glória de Deus, já temos aprendido que é a manifestação de Deus. Tudo que Deus é em vida e natureza, Ele expressa na pessoa de Cristo, que o versículo fala, na face de Cristo. Então, irmãos, logo Cristo é esse tesouro. Ele é um tesouro que está dentro de nós. Ele é um tesouro. E a sequência fala assim, em vasos de barro. Então, vasos está no plural. Então, vasos são muitos. Vasos são todas nós. Somos vasos para conter este tesouro. Um tesouro excelente. Um tesouro que é toda a riqueza de Deus. É esse tesouro. E o Senhor escolheu eu e você para conter este tesouro. O Senhor, como um tesouro inestimável, como um tesouro de grande valor, irmãos, Ele escolheu pessoas simples, frágeis como nós. Ele escolheu eu e você para habitar, para Ele conter este tesouro. E logo que, quando a gente pensa assim, um tesouro, algo de valor, ele não se coloca em qualquer lugar. Se você tem algo de valor, é bem guardado. Você cuida onde você vai guardar. Um dinheiro você não deixa de qualquer maneira, né? Tem que ter um lugar importante. Tem que ter um lugar seguro. Então, irmão, aprove a Deus revelar o seu filho a você. O Senhor, nosso Deus, Ele achou que em você era um lugar seguro para habitar toda a riqueza de Deus. Tudo que Ele é, todo o seu esplendor, Deus preparou você como um vaso para conter este tesouro. Olha que lindo, irmã, isso é maravilhoso. E aqui na sequência fala, não é só um vaso, mas é um vaso de barro. Então, quando a Bíblia fala vaso de barro, a ideia aqui de barro, ele está mostrando o quê? A nossa fragilidade. Nós somos esse vaso para conter, mas, porém, nós somos frágil.
barro, ele indica o quê? Fragilidade, ele cai, ele quebra, né? Mostra o quê? A capacidade humana. Por isso que no final do versículo, ele fala, é um tesouro que quer ser habitado dentro de um vaso de barro, para quê? Para que a excelência do poder não seja de nós, e sim de Deus. Irmãos, mostra que toda excelência não está em nós, não é no vaso, porque o vaso é de barro, mas a excelência desse poder está em Deus. Então, Ele quer habitar em nós, Ele quer que toda a excelência dEle se manifeste no nosso corpo frágil, no nosso corpo mortal, né? Essa é a ideia do vaso. Porque aqui ele fala assim, ó, por isso que... quando ele fala vamos ler aqui em Jeremias 18, o Senhor nos fala mais sobre o vaso. Vamos ler. Jeremias 18, 5 e 6. Aqui. O Senhor vai nos mostrar mais sobre o vaso. No 5, ele fala assim, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto diz que o Senhor mandou Jeremias descer à casa do oleiro e ver. Quando ele chegou lá, ele viu o vaso sendo trabalhado. E ele falou, está vendo, Jeremias? Assim como esse vaso está sendo trabalhado, vós também. Vós está sendo trabalhado na minha mão. Porque, irmãos, um vaso, ele não é feito de qualquer jeito por acaso, né? Ele é moldado, ele é trabalhado, né, por mãos humanas. Então, quando Deus nos fala que nós somos vaso, ele quer dizer o quê? Que nós somos o resultado de todo o trabalhar de Deus. Tudo que ele tinha, tudo que ele planejou, tudo que Deus arquitetou, ele fez com a sua própria mão. E assim nos formou como vaso. Então, o vaso é o resultado de todo o trabalhar de Deus. Todo o longo da vida, Deus está trabalhando em nós, irmãos. E Ele trabalha como Ele quer, né? Mais na frente ele fala que o barro não pode dizer, não, me faça assim, não. Ele é moldado conforme o oleiro quer. Então, assim, o Senhor está trabalhando em nós, né? Como vaso nas mãos do oleiro. E por que Paulo, ele fala aqui, né, que nós somos vasos de barro? Quando Paulo, ele nos chama de vasos de barro, ele sabia, né, ele estava nos comparando o quê? Ele sabia a humanidade, quem era o ser humano, né? Porque Paulo, ele já tinha dito aqui, voltando em 1 Coríntios, onde nós estávamos, só voltar um pouquinho, né? Nós estávamos no segundo, voltando 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, fala assim, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Oh, que maravilha. Irmão, então Paulo já tinha dito isso, que Deus escolheu o quê? As coisas fracas, Deus escolheu o quê? As coisas para envergonhar as que são. Deus escolheu o quê? As coisas humildes, as coisas desprezadas e as que não são, a fim de reduzir a nada os que são. Ou seja, Paulo, ele disse que nós somos esse vaso de barro. Porque no final ele fala assim, ó, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então ele escolheu, irmão, coisas fracas, que é o barro. Ele escolheu coisas humildes, né? Um vaso de barro, ele é frágil, ele é humilde, né? Por quê? Para envergonhar os que são. Para que, no final das contas, no fim do dia, ninguém tem nada do que se vangloriar. Porque toda honra e glória pertence ao Senhor. Então, tudo vem dEle, é por meio dEle, é para Ele. Então, irmão, nós não temos nada do que nos vangloriar. Porque ainda que você se cuide bem, você tenha, né, cuide do seu corpo, e é bom cuidar, né? Ainda que você tenha um corpo bom, você esteja uma saúde boa, você esteja uma boa roupa, um perfume importado, ainda assim você é um vaso de barro.
Ainda que você tenha uma boa criação, tenha uma boa formação, ainda assim, você é um vaso de barro. No final das contas, você não tem nada do que se vangloriar. Né? Porque toda a excelência, como ele falou, a excelência e o poder é de Deus, está no tesouro e não no vaso. O vaso é de barro. Então, irmãos, quando nós olharmos para nós, não temos nada, igual eu falei, não tem nada do que vangloriar. E nem vamos olhar para as irmãs e olhar e só ver o vaso. Ah, irmã, tá. A irmã só vê o vaso. Não, o vaso é de barro, irmãos. Mas o tesouro que está dentro dessa irmã, o tesouro é precioso. O tesouro é toda a riqueza de Deus está na irmã. Então, vamos olhar para os irmãos, não ver o vaso, mas ver o tesouro. Olha para você e não veja o vaso, né? Mas veja o tesouro, que é precioso, que é inestimável e é de grande valor, que está em você, né? Quando nós voltamos aqui para 2 Coríntios, na continuação do versículo, o 8, né, de 2 Coríntios 4. Agora eu vou falar do 8. Ele fala assim, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Então, o que ele nos mostra? Quando ele fala, em tudo somos atribulados. Irmãos, todos nós somos muito atribulados, né? Passamos por tribulações imensas. Todos nós somos atribulados de uma maneira ou de outra. Então, esse atribulado aqui, ele está se referindo ao vaso. O vaso que é de barro. Né? Como vaso nós somos atribulados. Mas aqui ele fala assim, porém não angustiado. Então, não angustiado mostra o tesouro. Como esse tesouro está dentro desse vaso, ele não é angustiado. Ele não se angustia, ele não se entrega, né? Ele não se entrega à tribulação. Né? Como ele fala lá em Romanos, né? Que o Senhor fala assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será tribulação? Será angústia? Será medo? Será perigo? Será espada? Ou seja, todos nós passamos por tribulações, quer de uma maneira, quer de outra. Mas o tesouro que está dentro, ele diz assim, não angustiado. Né? Por exemplo, agora, no meio da pandemia, passamos por tanta tribulação, né? 2 anos difíceis para todos, muita tribulação. Mas o Senhor não nos deixou estar angustiados. O Senhor guardou o nosso coração. Né? Graças ao Senhor. Aqui fala assim, ó, perplexos. Irmãos, quem não ficou nessa pandemia? De repente, um dia nós estávamos reunindo aqui, no próximo final de semana, ninguém podia mais reunir, ninguém podia mais trabalhar, ninguém podia ir para a escola, ninguém saía de casa. Foi uma situação assim, a gente ficou, quem não ficou perplexo? Né? Nós ficamos, e que é isso? E agora? Né? Como assim? Ficou todo mundo assim, perplexo, todos. Né? Então, aqui mostra o que? O vaso que é de barro, a nossa fragilidade. Né? Mas a continuação fala assim, porém, não desanimados. Mas nós não desanimamos, irmão, por isso estamos aqui. Porque nós não desanimamos, porque em toda pandemia, em todos os dias difíceis, o Senhor nos supriu com palavra. Todos os dias o Senhor estava na nossa casa, com palavra, com suprimento, era mensagem, era vídeo, era mensagem, né, pelo Zoom, era reunião no Zoom, de toda maneira o Senhor nos supriu. Para quê? Para não desanimar. Ó Senhor Jesus, nós passamos, irmãos, mas o Senhor passou conosco. Oh, louvado seja Deus. Aqui fala assim ainda, né? No 9 fala, perseguidos, porém não desamparados. Nós fomos perseguidos, né? Ontem, Roberto ainda falou para nós, né? O simples fato de sermos cristãos já é um grande motivo de grande perseguição, né? Então, nós fomos muito perseguidos e somos, mas, porém, aqui fala, não perseguido, porém, não desamparados. Mas, irmão, o Senhor nunca desampara. Né? Nós passamos por muita situação, mas Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Senhor esteve conosco, lá no isolamento, na nossa casa, o Senhor passou conosco. Por isso, Ele não nos desamparou nem um só dia. Não teve um dia que nós não tínhamos palavra, que não tínhamos mensagem. Todo dia no Zap era mensagem, né? Muitas mensagens. O Diego ainda falava, se você tiver internet, você vai receber mensagem do Natal. É mensagem, né? Porque o Senhor não nos desamparou nem um dia, nem um momento. Louvado seja Deus, né? Aqui ele fala, aí no 10 ele fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando eu li isso aqui, irmãs, eu lembrei da pessoa de Elias. O Senhor me trouxe à memória Elias, porque está lá em Tiago, vamos ler. Tiago 5, ele fala assim,
Tiago 5, do 17. No versículo 17, ele fala assim, ó, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, quando eu li isso aqui, por que eu lembrei de Elias? Porque Elias, aqui como diz assim, ó, ele era homem semelhante a nós, ele era um vaso de barro, ele tinha as mesmas fraquezas, era sujeito, né, aos mesmos sentimentos que nós temos. Mas Elias, ele foi um profeta grandemente usado pelo Senhor naqueles dias, né? Quando eu fui olhar a história de Elias, fala que os reis, quando eles iam à guerra, eles consultavam Elias, né? Havemos de ganhar, e aí, quando Elias falava, vocês vão ganhar, e eles já sabiam que a guerra estaria garantida. Então, irmãos, como profeta, mas aqui fala que ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos como nós, ou seja, um vaso de barro. Mas Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio e não choveu. Depois Elias orou para que chovesse e choveu. Então, mostrando, irmãos, que nós, como Elias, com toda fragilidade, nós podemos orar. Podemos ser mulheres de oração, mulheres que profetizam, né? Quando Elias falava, o Senhor confirmava, e a Bíblia ainda diz assim, Deus confirmava segundo a palavra de Elias. Deus cumpria. Então, nós devemos também, irmãos, profetizar a bênção. Profetiza bênção na sua casa, né? Fale, o Senhor vai fazer e o Senhor fará. Grandes coisas fez Elias, né? E aqui, quando nos fala de Elias, eu até anotei, marquei aqui alguns versículos, né? Que está em 1 Reis. 1 Reis 13. Não, 18. 18. Aqui fala, eu fui olhar na história de Elias. O que eu ganhei, irmãos? Elias, ele teve grandes momentos com Deus, grandes experiências de avivamento, experiências riquíssimas com Deus, como aquela de Elias e os profetas de Baal. A Bíblia fala ali que Elias, ele desafiou, né, 450 profetas de Baal, porque naquela época, Elias, como ele tinha falado que não ia chover, não choveu. Então, a Jezabel, que era a esposa de Acabe, ela ficou irada com ele, né, e ela desafiava, e ela perseguia Elias. E ela mandou matar todos os profetas do Senhor. E Elias fugiu, né? Mas foi guardado 100 também. Elias escapou dessa matança. Então, ele desafiou Acabe com todos os seus profetas. E ele disse, vamos fazer 2 altares. Né? Eles foram para o Monte Carmelo e ali eles edificaram 2 altares. E ele disse assim para os profetas de Acabe, ele falou assim, podem preparar o altar, coloca a lenha, o novilho e prepare o altar, e eu vou preparar o meu. E vamos orar, de forma que aquele que responder com fogo, esse será Deus. Né? Aquele que responder por fogo. Então, ali eles prepararam o altar, prepararam e começaram a clamar por o Deus deles, né? O Deus de Baal, o Deus Baal. E eles clamaram, a Bíblia diz que eles clamaram de manhã até o meio-dia. E eles clamaram e nada, não houve nenhuma resposta. E Elias zombava deles. E Elias dizia, chama mais alto, talvez ele está dormindo, né? Chama mais alto que vai acordar. Ou ele está viajando, né? Chama mais alto. E Elias zombava. E eles clamaram até o meio-dia. E nada de resposta. Aí Elias restaurou o altar do Senhor, né? A Bíblia diz assim. Então ele preparou o altar do mesmo jeito, ainda mandou colocar água. Molhou todo o altar. Então, Elias orou. Aqui no versículo, eu marquei o 24, quando ele fala assim, ó. Então, invocarei o Deus, o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. Vocês vão invocar o de vocês e eu vou invocar o meu. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu, sim. Essa é uma boa palavra. Então, eles invocaram e nada aconteceu. E aqui, quando fala assim, ó. Passado o meio-dia, profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias orou, Elias preparou, né? Não vou ler toda a história para não tomar tempo. Então, Elias preparou o altar e ele orou. E quando ele orou, ele invocou, ele falou, Senhor,
desce o fogo. Senhor, porque esse povo tem que ver e saber que só o Senhor é Deus. E quando Elias orou ali, o Senhor desceu na hora, irmãos, não foi igual eles até o meio-dia. Na hora que Elias orou, o fogo do Senhor desceu e consumiu todo o altar. E a Bíblia diz que lambeu toda a água, ainda estava molhado. Então, aquele povo, eles reconheceram, né? Ali diz que todo Israel se dobrou com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus. Eles reconheceram que só o Senhor é Deus. Então, ou seja, Elias teve esse grande momento, uma grande experiência com Deus. Mas depois daqui, como Jezabel perseguia, ela mandou uma mensagem para ele que ia mandar matar ele. Então, agora Elias se escondia. Agora Elias fugiu e se escondeu. Ou seja, um homem que uma hora teve experiências riquíssimas dessa, agora ele está com medo de uma mulher. Agora ele foge com medo da perseguição de uma mulher. Sim, ainda tem mais. Quando terminou o altar aqui, ele mandou matar todos os profetas de Baal. Todos, 450 morreram. Daqui a pouco ele foge de uma mulher. Então, irmãos, mostrando o quê? Por que eu trouxe essa comparação? Nós somos assim como Elias. Hora que nós temos grande experiência com Deus, nós temos momento, né? Nós estávamos aqui reunidos, e era tanto desfrute, tanta oração, tanto louvor. As reuniões das irmãs não cabia nas casas, e a gente tinha tanta presença do Senhor. De repente, uma coisa, não que a pandemia seja pequena, mas eu quero comparar, tem coisa que vem, irmãs, às vezes é uma coisa tão pequena, né? Você se desanima, você se enfraquece, você se esconde, né? Aí você quer morrer. Aí Elias se escondeu numa caverna, agora Elias queria morrer. Ah, Senhor, não. Todos morreram, só eu fiquei, né? E Elias ficou desanimado e queria a morte. Aí o Senhor enviou o anjo dele, né, para alimentar ele, alimentou com pão e com azeite. Aí a Bíblia diz que Elias comeu, daqui a pouco ele dormiu de novo. Aí o anjo veio, não, acorda, come e bebe, que o teu caminho é muito longo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para nós? Que mesmo naqueles momentos de grande desfrute que nós tivemos aqui, o Senhor era conosco, né? A presença do Senhor era conosco. Mas lá na sua casa, naqueles dias difíceis, de pandemia, de isolamento, o Senhor também estava contigo. O Senhor também apareceu com pão e vinho. O Senhor com azeite. O Senhor também enviou anjos de todas as formas, a fim de te alimentar. O que é que ele queria dizer? Come e bebe, porque o teu caminho é longo. Ó Senhor Jesus, né? Da segunda vez o anjo falou isso. Não, come e bebe, Elias, porque o teu caminho é longo. E a Bíblia diz que ele saiu dali, né? E ele estava debaixo do zimbro. Aí ele saiu dali e se escondeu numa caverna. Depois o Senhor apareceu de novo para ele e falou, Elias, o que está fazendo? O que está fazendo aqui? Aí ele disse, Senhor, não, Senhor. Todos morreram, só eu fiquei. Ainda querem tirar a minha vida. Aí o Senhor falou assim, não, Elias, ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor não quer que nós ficamos na nossa caverna, escondido, na nossa casa, né, isolada. O Senhor está nos alimentando e a gente está ali dormindo. Não, todo mundo morreu. Não, só eu fiquei. Não, irmãos, não. O Senhor ainda tem 7.000 mulheres que não se dobraram a Baal. O Senhor tem ainda uma rede de cuidados. O Senhor quer nos levantar numa rede de cuidados para estar suprindo, para estar alimentando as nossas irmãs. Não podemos ficar, né, como Elias. Não, Senhor, todo mundo morreu. Só eu fiquei. Não. O Senhor, Ele vem nos alimentar para prosseguir. Ele quer dizer assim, não, vá, prossiga, avante, né? Não acabou. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, né? E agora a salvação já está mais perto do que quando cremos. Então, irmãos, o Senhor está nos alimentando, é para prosseguir. Não vamos nos entregar, não vamos nos acovardar, nos isolar, não. O Senhor, Ele conta conosco. Ó Senhor Jesus. Agora, voltando aqui para encerrar, lá de 2 Coríntios, vamos voltar para o texto original, digamos assim. Então, aqui quando fala... Agora eu vou lá para o 16, só para encerrar, quando ele fala assim, 2 Coríntios 4 ainda, 16. O negócio está caindo aqui, Camila. O 16 fala assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, irmãs, ainda que o seu vaso seja frágil, aparentemente está quebrando, mas há um tesouro dentro dele. Esse tesouro, ele se renova de dia em dia. Todos os dias o Senhor vem com água e com azeite e vem nos renovar. Aqui ele fala assim, porque a leve
a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque toda tribulação, irmãos, que passamos aqui, com toda dificuldade, mas ela produz eterno peso de glória. O que esse tesouro vai produzir em nós é eterno. E é cheio de glória, é cheio de presença do Senhor, né? E aqui fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem. O que nós vimos? O vaso que é de barro. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são terrenas, porém as que não se veem são eternas. Então, irmãos, não atente você, não fique olhando só para o seu vaso que é de barro. Olhe para o tesouro que está dentro de você. Esse tesouro é precioso. O que nós vimos é terreno, mas o que não vimos, isso é celestial. O que nós não vimos é eterno. E isso é que vai permanecer até que o Senhor venha. Então, irmãos, que o Senhor continue nos dando graça. Vamos avançar. Vamos ter agora reunião uma vez por mês, igual a Fabi falou. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir nesse caminho juntas até o reino. Porque por toda a tribulação que passamos, né? O mais importante é o reino. O mais importante é o que o tesouro que está dentro de nós. É o que toda essa tribulação vai produzir. Eterno peso de glória. Ou seja, um tesouro inestimável dentro de você. Amém? Jesus é o Senhor.